Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula, tá? Hoje, dia 15 de maio de 2020, sexta-feira, vamos fazer hoje aula de história, tá? A gente fez português e matemática e no finalzinho da semana, na sexta, a gente faz história, ciências ou geografia, tá bom? Hoje a gente vai fazer história, porque se eu não me engano, semana passada a gente fez ciências, da outra apostila, mas a gente fez ciências. Então vamos fazer história da apostila 2, tá? Vamos começar na página 106 e a gente vai até a página 111, tá bom? Vamos lá. A formação das cidades no Brasil. A gente vai começar aí a história falando como surgiram as cidades no nosso país, no Brasil. Vamos olhar na primeira página aí, que é a página 106. O que a gente está observando, né? O jeito que as pessoas se vestiam, se locomoviam naquela época que começaram a surgir as cidades no Brasil. O meio de transporte, as roupas, o jeito que as pessoas viviam, as casas, como eram as ruas, tá? Olha aí, ó, dá uma olhada. São duas páginas juntas, tá? Abre assim, olha, tá? Deixa aberta assim pra gente ver direitinho as duas páginas. Página 107. Lá em cima, vamos conversar, aqui, olha. Desculpa. Vamos conversar? Identifique e circule na imagem os objetos que não existiam há cerca de 200 anos. Essa imagem que a gente está vendo aí, essas imagens, é há cerca de 200 anos atrás, né? Vamos circular aí, tem alguns objetos, acho que vocês até já observaram, que alguns objetos nem existiam naquela época e que está aí na cena, aí está na imagem. Vamos identificar quais são e vamos circular, tá? Vamos começar aqui, ó. O que vocês estão vendo aí de estranho para essa imagem? Ó, o homem e a mulher estão com celulares na mão. Nem existia, imagina, nem imaginava que isso podia existir um dia, né? Então vamos circular esses dois celulares aí, olha, do homem e da mulher. Depois a gente vê aqui, ó, o menino, né, com um joguinho na mão, parece um joguinho aí de videogame, né, na mão. Mas pra cá tem essa mulher aí também, ó, com fone de ouvido, ouvindo o celular aí, ó. Também não existia, né? Circulou os dois de uma vez, o celular, o fio aí, né, do fone de ouvido, o fone de ouvido, que isso não existia na época. Na próxima página, o que a gente pode ver aí? Acho que aí a gente... Não, tem mais uma imagem lá que a gente não viu, não circulou, ó. A mulher lá na janela também, ó, que ela está na mão. Existia? Não existia, né? Então, circula. Vamos ver aqui, olha. O homem está pagando o que ele está comprando aí, as frutas, com cartão de crédito e a mulher está com uma maquininha na mão para passar o cartão. Existia isso? Não existia, né? Então, circula os dois, aí o cartão e a maquininha. Nem, nada disso existia. Vamos ver o que mais aqui. Vamos procurar aqui, ó. Óculos escuro, óculos de sol, né? Um óculos aí não existia também nessa época e nem a máquina fotográfica, não existia. E aqui, ó, nessa época não existia esse tipo de relógio de pulso. Não existia, era outro tipo de relógio, não esse de pulso aí, né? E dá pra ver que esse nem de ponteiro é digital, ó. Imagina que isso não existia mesmo, né? Acho que isso, né? Se vocês encontrarem mais alguma coisa aí, vocês circulam, tá bom? Vamos para a próxima página. Os primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes das terras que atualmente formam o Brasil foram os povos indígenas. Em 1500, navegadores portugueses encontraram essas terras e uma das suas viagens marítimas e o governo em uma de suas viagens marítimas e o governo de Portugal iniciou o processo de exploração e ocupação das terras. Esse processo é chamado de colonização do Brasil. Então o Brasil começou a ser, colonizado pelos portugueses
quando eles chegaram aqui no Brasil, tá? Em 1500, no ano de 1500, os portugueses chegaram e gostaram muito da terra, viram que era muito produtiva, que a mata tinha muitas coisas que interessavam a eles, então eles resolveram explorar esse lugar, né, que eles encontraram e acharam tão rico. Não foi à toa que eles se interessaram, né, que o Brasil era muito rico em muitas coisas naturais que eles tinham interesse. Por isso que eles ficaram aqui e foram explorar essas terras, as nossas terras. Eles começaram a colonizar. Esse processo de ocupação das terras chama-se colonização. Eles começaram a colonizar o Brasil. 1. Observe a pintura e leia a legenda. Depois responda as questões. Aqui, olha, vocês estão vendo uma imagem, né? É uma tela. Nessa tela aí, né, uma pintura. Ó. Observe a pintura e leia a legenda. Depois responda as questões. Nessa tela, vocês estão vendo, né, os indígenas, que é o povo que habitava o Brasil quando os portugueses chegaram. Os portugueses não descobriram o Brasil. O Brasil já tinha sido descoberto. Aqui já moravam pessoas, os índios. Eles não descobriram nada, não, tá? Eles apenas chegaram. Ninguém descobriu o Brasil. Não foram os portugueses que descobriram o Brasil, não, porque o Brasil já era habitado pelos indígenas, tá? Vamos ler a legenda aí dessa pintura? Desembarque de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva, Óleo sobre Tela, 1922. Então, nessa tela aí, nessa pintura, é a imagem de Pedro Álvares Cabral chegando em Porto Seguro. Porque ele chegou em Porto Seguro, tá? Olha lá, ó, chegou com as caravelas. E essa tela, quem pintou foi Oscar Pereira da Silva. 1922. Letrinha A. Vamos responder a letrinha A. O que o artista representou nessa obra? O artista representou o momento da chegada dos portugueses a Porto Seguro em 1500. Tá? Aqui, vocês estão vendo como que foi a chegada dos portugueses. Com os indígenas todo aí, ó. Então, o artista representou o momento da chegada dos portugueses a Porto Seguro em 1500. Porto Seguro é um nome, então, né, do lugar. Então, inicia com letra maiúscula, P maiúsculo, S maiúsculo, em 1500. Letrinha B. As terras que formariam o Brasil já eram habitadas por quem? Já eram habitadas? Claro que sim, né? Sim, a gente já sabe disso. Sim. Elas eram habitadas por povos indígenas, ou simplesmente pelos índios, né? Sim, vírgula, pelos índios, ponto final. Ou pode colocar, né? Sim, elas eram habitadas por povos indígenas. Tá bom? Próxima página. Um dos principais objetivos do processo de colonização era a obtenção de produtos para o comércio europeu. No início da colonização do Brasil, os portugueses exploraram principalmente o pau-brasil, uma árvore que fornece uma substância de cor vermelha que era usada para tingir tecidos. Então, gente, os europeus não se interessaram pelo Brasil à toa, né? Eles queriam tirar daqui os recursos que interessavam para eles. E um desses interesses que eles tinham era sobre o pau-brasil. Uma árvore que fornece uma substância de cor vermelha que era usada para tingir tecidos. Interessava muito para eles esse pau-brasil, essa árvore que chama-se pau-brasil. E como aqui no Brasil eles encontraram muito, né, muitas árvores pau-brasil, tinha muito na floresta, eles se interessaram muito por essas terras, porque também favoreciam a eles. Vamos continuar aí a leitura. Para cortar e derrubar as árvores pau-brasil e transportá-las para a Europa, os europeus utilizaram o trabalho dos povos indígenas. Então, alguém tinha que cortar
a árvore, né, para mandar para a Europa, que é de lá que foi de lá que eles vieram. Eles queriam levar esses recursos para lá, para o lugar que eles vieram, né, que era a Europa. Então, eles usavam os índios para fazer isso, para derrubar as árvores, carregar as árvores. Eles usavam os índios para fazer esse trabalho. Além de fornecer mão de obra, os indígenas conheciam bem os caminhos por terra e por rios para chegar até as árvores. Por isso, sua presença foi fundamental para a exploração do pau-brasil. Eles começaram, né, a usar os índios, porque os índios conheciam muito bem a mata, os caminhos para chegar no pau-brasil, na árvore. Eles conheciam muito bem os caminhos pelos rios, né? E aí os portugueses aproveitaram desse motivo para usarem os índios para fazer esse trabalho para eles. Vamos para o número 2, atividade 2. Qual era um dos principais objetivos do processo de colonização do Brasil pelos portugueses? Qual era o interesse dos portugueses em colonizar o Brasil quando eles chegaram aqui? Um dos principais motivos, né, era os produtos que tinham aqui, que eles iam retirar da natureza e que interessavam muito para eles. Então, vamos responder assim, ó. Vamos lá. Oh, meu Deus. Número 2. Um dos principais objetivos do processo de colonização era a obtenção de produtos para o comércio europeu. O interesse deles era retirar da floresta brasileira produtos para levar para a Europa. Era esse o interesse deles. Não era ajudar os índios, não. Era isso mesmo. 3. Que produto foi explorado pelos portugueses no início da colonização? Vamos ver. Deixa eu pôr aqui. Eu não sei se eu coloquei aqui em cima 2. Pedacinho por pedacinho para vocês lerem, tá? Um dos principais objetivos do processo de colonização era a obtenção de produtos para o comércio europeu. Tá? Agora vamos para o número 3. Que produto foi explorado pelos portugueses no início da colonização? No começo, logo de cara, eles se interessaram pela árvore, o pau-brasil. Né? Eles ficaram fascinados, era o que eles queriam no momento. Então, vamos colocar aí, ó, o pau-brasil. Tá? Brasil aí não é para pôr com letra maiúscula, né? Porque não é o nome do país. Então, o pau-brasil. Bolinha. Qual era a mão de obra empregada pelos portugueses na exploração desse produto? Quem eles usaram para fazer o serviço para eles? Cortar a árvore, carregar a árvore, achar as árvores na floresta. Eles exploraram a mão de obra indígena. Eles usaram os índios para fazer isso, ó. A mão de obra indígena, tá? Eram os índios que faziam esse serviço aí. 4. Por que a presença dos indígenas foi fundamental para a exploração do pau-brasil? Por que eles usavam os índios, né, para eles obterem aí o pau-brasil? Eles usavam os índios porque os índios sabiam exatamente, eles conheciam exatamente aquela floresta, aquela mata, e eles sabiam onde estavam as árvores de pau-brasil, eles conheciam os caminhos para chegar até ela, na floresta, ou na mata ou nos rios, né? Eles conheciam muito bem isso. Então, por isso que eles eles foram fundamentais. Os índios foram fundamentais nesse processo aí, na mão de obra, tá? Porque eles conheciam muito bem aí. Então, vamos colocar assim. Porque, além de fornecer mão de obra, os indígenas conheciam bem os caminhos por terra e por rios para chegar até as árvores de pau-brasil. Foi esse o motivo aí, né? Da presença fundamental dos indígenas aí na exploração, nesse momento aí do Brasil. Próxima página. Página 110.
Para sobreviver e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram elementos da cultura de diferentes povos indígenas para se locomover, se alimentar e construir moradias, por exemplo. Assim, utilizavam as canoas indígenas para se locomover por rios, manejavam instrumentos como o arco, a flecha, o tacape para pescar e caçar. Utilizavam utensílios indígenas como potes de barro e cestos de palha. Cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena como milho, feijão e mandioca. Moravam em casas feitas de madeira ou de taipa, de pilão, e muitos dormiam em redes. Então aí, vou ler de novo lá em cima para vocês entenderem direitinho. Para sobreviver e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram elementos da cultura de diferentes povos indígenas. Então, para eles sobreviverem aí, né, nessa terra nova aí que eles chegaram, eles começaram a utilizar os recursos, né, os costumes, os alimentos dos indígenas. Então, quais eram eles? As canoas, né? Eles usavam canoas para se locomover nos rios, eles manejavam instrumentos, né? Eles começaram a usar arco, flecha, tacape para pescar e caçar, utilizavam utensílios indígenas, com potes de barro e cestos de palha feito pelos índios mesmo, cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca. Começaram a comer, né, esse tipo de alimento que lá na Europa eles não tinham. Eles conheceram esse alimento aqui, quando chegaram aqui no Brasil, que já era cultivado pelos indígenas. O feijão, a mandioca, o milho. Moravam em casas feitas de madeira ou de taipa de pilão e muitos dormiam em redes. Eles começaram a adotar os costumes indígenas, né, para conseguirem ficar aqui na terra que eles tinham chegado. Aqui embaixo, vocês veem uma imagem também aí, Nessa imagem é a representação de moradias e estilo de vida no Brasil colonial. Na imagem é possível identificar elementos da cultura indígena, como o consumo de mandioca e o hábito de cozinhar fora de casa. Aí a gente vê bem como que os indígenas viviam aí, né? Olha, aqui a gente vê um homem colhendo a mandioca. A mandioca é uma raiz, né? Olha, a mandioca tá aqui onde ele tá cortando com a faca. Ele tá colhendo a mandioca, o cesto tá cheio de mandioca. Eles criavam também alguns animais. As mulheres ralando a mandioca, cozinhando, ralando a mandioca aqui também, tá? Peixe aqui dentro do cesto, o estilo de vida deles lá na época, né? Como que eles faziam para se alimentar. Eles viviam em casas, olha, as moradias deles eram várias casinhas, e eles não cozinhavam dentro de casa, eles cozinhavam fora de casa, tá? Olha, dá pra ver bem aí, tá? Próxima página, página 111. Observe a representação da página anterior e leia a legenda. A gente já observou, né, essa imagem e já leu a legenda também. Agora vamos responder. Bolinha. Quais elementos da cultura indígena é possível identificar na imagem? Aí na imagem a gente vê vários elementos da cultura indígena. Vamos colocar aí, A gente vê consumo da mandioca, o hábito de cozinhar fora de casa, tá? Então aí a gente vê, principalmente a gente vê várias coisas na imagem, como eles viviam, né? Mas o que mais chama atenção aí, o que está mais destacado na imagem é o quê? O consumo da mandioca, né? Que eles estão aí, colhendo a mandioca, ralando a mandioca, cozinhando a mandioca. Aí o que está em evidência é o consumo da mandioca. E o hábito de cozinhar fora de casa. Eles não cozinhavam dentro de casa, só fora de casa. Então, são esses itens mais importantes aí que a gente vai colocar. Então, vamos responder lá assim, olha. A gente pode começar aqui, Pode começar o consumo de mandioca e o hábito de cozinhar fora de casa, tá? Colocando isso já tá uma resposta bem completa. Vamos lá?
Ó, o consumo da mandioca e o hábito de cozinhar fora de casa. Mandioca era um elemento muito presente na alimentação deles. Por isso que a gente tem o hábito de comer mandioca também, né? Que é muito bom, por sinal. 6. Por que os portugueses adotaram costumes indígenas? Por que eles começaram a adotar alguns costumes indígenas? Dormir nas redes, consumir alimentos consumidos pelos índios, né? O feijão, o milho, a mandioca. Eles começaram a usar também as canoas para nos rios e caminhar sobre os rios, caminhar não, né? Percorrer os rios com canoas. Por que eles adotaram esses costumes indígenas? Eles adotaram esse costume indígena para sobreviver ali, né, na região, na mata, para sobreviver junto com os índios. Eles tiveram que adotar os costumes indígenas. Então, qual a resposta aí, né? Do número 6, vamos lá. Eles adotaram os costumes indígenas para sobreviver e aproveitar os recursos naturais. Tá? Letrinha A agora. Que elementos da cultura indígena foram adotados pelos colonizadores portugueses? Vamos lá. A gente sabe que os portugueses adotaram alguns costumes, né? Que foi os alimentos dos indígenas, a forma de se alimentar, a forma de conviver, a forma de dormir em redes, tudo isso eles adotaram aí, né? A gente vai colocar aqui na letrinha A que forma foram essas. A gente colocou lá em cima no número 6 o porquê que eles adotaram esses costumes. Na letrinha A, a gente vai colocar quais são esses costumes. Vamos lá. A forma de se locomover, de se alimentar e de construir moradias, tá? Esses são alguns exemplos aí de alguns costumes que eles adotaram. Letrinha B. Cite 2 exemplos. Desses exemplos, a gente vai citar 2, tá? Por exemplo, a gente falou lá em cima na letrinha A, que é a forma de se alimentar, de construir moradias, de se locomover. Vamos escolher 2 desses para a gente citar exemplos. Aí, ó, a gente vai entender aí, ó. O fato dos portugueses utilizarem canoas indígenas para deslocar por rios, manejarem instrumentos indígenas. Para que eles usavam isso? Adotaram esse costume, como o arco e a flecha e o tacape para pescar e caçar. Cultivarem e consumirem alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca, morarem em casas de madeira ou de taipa de pilão e dormirem em redes. Aí tem vários, vocês vão escolher 2, tá? Por exemplo, aí só tem exemplos, vocês vão escolher porque a gente coloca 2. Na apostila de vocês só vão colocar 2. Por exemplo, o fato dos portugueses utilizarem canoas indígenas para se deslocarem pelos rios é um exemplo. Outro exemplo, manejar instrumentos indígenas como arco e flecha e o tacape para pescar e caçar. Outro exemplo. Cultivarem e consumirem alimentos da culinária indígena como milho, feijão e mandioca. Mais um exemplo. Terceiro exemplo que eu li aí. Morarem em casas de madeira ou de taipa de pilão e dormirem em redes. Mais um aí, tá? Então tem 4. Vocês vão escolher 2 desses 4 e colocar aí na apostila de vocês. Não precisa colocar tudo isso. Só vão escolher 2. Mas os 2 que vocês escolherem, coloca completinho. Não adianta colocar assim só. Utilizarem canoas. Não. Utilizarem canoas indígenas para deslocar por rios, tá? Ou manejar instrumentos indígenas, como arco, flecha e o tacape para pescar e caçar, tá? Põe completinho aí cada exemplo que vocês forem dar, tá? Eu não li aqui, olha, eu vou ler para vocês aqui, ó. A curiosidade e o costume de perguntar sempre que se tem uma dúvida é um hábito muito saudável. As grandes descobertas, os estudos e as experiências sempre partem de uma ou mais perguntas
Pergunte sempre, gente. Toda vez que tiver dúvida, pergunta. Esclareça a dúvida, tá? Não fica com medo, com vergonha, com preguiça. Pergunte. O que tiver dúvida, pode perguntar. A gente tá aí para isso, tá? Para ajudar, para tirar as dúvidas. O que a gente não sabe, a gente procura e responde para vocês. Embaixo, no último aqui, olha, é uma imagem. Vou ler a legenda da imagem. Representação da aldeia indígena nos anos de 1500, as moradias eram construídas com palha e troncos de árvores, cobertas com folhas de palmeira e não apresentavam divisões internas. Então, olha, esse tipo de moradia aí, ó, dos indígenas, é diferente da outra que a gente viu lá na outra imagem. É que cada grupo indígena tem um jeito, né, de construir suas moradias, de sobreviver, de conviver. Aí, ó, essas moradias são diferentes das outras. Mas, o que a gente dá para ver, elas são moradias num formato oval aí, né? E tá escrito aí que não há divisões por dentro, não tem cômodos, né? Não tem repartições lá dentro, é um lugar só. E aí lá dentro eles se organizam da melhor maneira possível para eles conviverem aí com as outras pessoas que vão morar aí nessas casinhas aí junto com eles, tá bom? Hoje a gente vai ficar por aqui em história, tá? Eu quero que vocês tenham um final de semana aí abençoado, tá bom? Pedindo para Deus aí para tudo isso passar logo e pra gente ficar bem, passar tudo logo, mas a gente chegar aí no final bem, se Deus quiser, tá bom? Bom dia para vocês, um beijo, vou deixar hoje uma mensaginha aí para vocês, tá? Olha, que no dia de hoje você seja visitado pela alegria, surpreendido pela felicidade, acompanhado pelos anjos e abençoado por Deus. Bom dia, gente, beijinho e estou morrendo de saudade.